Fala galera, muito boa tarde, amigas e amigos do Família da Nação. Isco no Flamengo. Segundo o jornal espanhol, o acerto aconteceu com representantes do jogador, jornal Marca. E mais, Ângelo. Como é que está essa situação? Virá para o Flamengo? O Santos aceita jogadores como moeda de troca, que é só valor financeiro? Vamos explicar aqui também. Galinho de Quintino, Zico, que ontem uma festa belíssima e merecida. Todas as homenagens são poucas, certamente, para o que o Zico representa para nós, rubro-negros, e para o Flamengo. Detonou o modelo de trabalho do Vitor Pereira. E eu digo a vocês, eu falo isso sempre, ele tem total razão com tudo que ele disse. Poupar jogadores que ficaram 40 e poucos dias, 50 dias de férias, é uma brincadeira, né? Tudo isso e muito mais, vocês vão ver aqui agora no nosso canal Família da Nação. Queria pedir a vocês para que deixem o seu like. O like é muito importante para que mais pessoas assistam a esse vídeo e não custa nada. Dá essa moral agora no início do vídeo, deixe o seu like e, claro, se inscrevam no nosso canal Família da Nação. Não custa nada, dá essa moral para nós. 101 mil inscritos, obrigado a todos vocês. Clique aqui embaixo no botão inscreva-se, botão vermelho, acionando também o sininho da notificação. Afinal de contas, você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Vai começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área. E se derrubar é pênalti. Vamos lá, galera. Começar aqui falando do jogo de amanhã. O Flamengo amanhã pode ser campeão da Taça Guanabara, né? Flamengo vencendo o Vasco, liquidada a fatura, o Flamengo ganha o turno à Taça Guanabara, que na verdade não vale nada, né? O Flamengo conquista o direito de jogar a semifinal pelo empate. Nada mais além disso. Essa é a diferença. E claro, mantém lá o número de vitórias em cima do rival, que é importante. Dos últimos 21 jogos, o Vasco ganhou 1 do Flamengo. 1! E claro, o Flamengo não vive um bom momento, e aí o Vitor Pereira me parece perdido. Isso é uma preocupação que eu tenho. Por exemplo, amanhã a gente tem informações de que ele vai tirar o Pedro tá vetado, não joga, conforme dissemos ontem na nossa live, e ele vai colocar o Gerson, cara. Pô, será que o Gerson é o jogador mais adequado para entrar no lugar do Pedro? Um jogador de frente. O Flamengo vai ficar sem saída. O que ele vai fazer? Ele vai adiantar um pouquinho mais o Arrascaeta, que realmente está com um condicionamento físico ruim, mas o Arrascaeta não é um jogador de velocidade. Jogando à frente, como é que vai ser? Como é que vai ser a saída de bola do Flamengo? O Flamengo, no momento que não tiver a bola e recuperar essa bola, a transição ofensiva vai ser lenta. Enfim, eu não gosto desse time do Vitor Pereira. Além do mais, ele vai fixar de novo o Thiago Maia como zagueiro pelo lado esquerdo. Ele vai jogar com 3 zagueiros novamente. E isso vocês vão ver. Tem muita gente colocando aí a escalação do Flamengo com o meio campo. Thiago Maia, Vidal, Gerson e Everton Ribeiro. Bom, o que ele treinou não foi isso. Thiago Maia mais recuado, conforme fez no jogo contra o Del Valle. E isso não tem nada a ver com o DNA do Flamengo, não tem nada a ver com aquilo, com a cultura, com aquilo que a gente está acostumado. Enfim, eu digo a vocês que eu estou um pouco decepcionado com esse início de trabalho do Vitor Pereira. Claro que ele enfrenta muitos problemas, dificuldades, por exemplo, a falta de contratações, a perda de jogadores importantes e principalmente a falta de condicionamento físico de alguns jogadores. Mas, pô, peraí, bota a garotada, barra alguns jogadores que estão mal e para de escalar por nome. O que o Santos vai agarrar amanhã se o Matheus Cunha está melhor do que ele? Por que o Davi Luiz amanhã será o titular? Por que o Arrascaeta, que não tá jogando absolutamente nada, tem que jogar de titular mais avançado se ele não tem velocidade? Troca, bota um garoto, bota o Matheus Gonçalves, se tiver condições de jogo, ou então o próprio Everton Cebolinha, ou algum dos garotos. Bom, é a minha opinião. Eu, particularmente, tô um pouco decepcionado com esse início de trabalho do treinador. Enfim, falando do Zico. Zico ontem, cara, deu uma cornetada monstra no treinador Vitor Pereira, e ele tem total razão. Ele disse o seguinte: na Europa joga-se sim, e a gente vem dizendo isso. Quem acompanha o Real Madrid atualmente vê que joga-se quarta e domingo sim. Quarta e domingo, e não existe essa história de poupar jogadores, principalmente no retorno das férias.
E ele falou que a filosofia é completamente equivocada, inclusive equivocada principalmente no início de um trabalho. Acreditou a falta de ritmo de jogo dos jogadores nas partidas contra o Palmeiras, na final da Supercopa do Brasil e também do Mundial de Clubes, justamente essa história de poupar jogadores quando o estadual, o Campeonato Carioca, deveria servir de pré-temporada. Zico, perfeito o seu posicionamento, eu concordo plenamente com você. E outra, ele também, depois, na parte interna do evento, ele foi e disse o seguinte, agradecendo, fazendo lá os seus agradecimentos, agradeceu ao seu pai, né, que era português, para quem não sabe, dizendo que é o português que chegou ao Brasil e depois, anos depois, chegou um outro português rubro-negro que deu certo, que foi Jorge Jesus. E aí ele deu a cornetada dizendo, e aí todos acham que qualquer português que vão trazer aqui vai dar certo. E não é bem assim. Bom, e parece ser exatamente como pensa a diretoria do Flamengo, infelizmente. O português que deu certo, eles não trazem de volta, né? Mas, enfim, vamos deixar isso para um outro momento, que o Flamengo possa fazer um bom jogo amanhã e ganhar o Vasco, porque não dá para perder para o Vasco, né? Aí também já seria demais. Bom, falando do jogador Ângelo, informações de que o Santos aceita ouvir a proposta do Flamengo, sinalizou de forma positiva que poderia sim negociar o atleta. Agora, não quer o Marinho, não quer. A diretoria do Santos tem problemas com esse jogador, não gostou da postura do jogador, da maneira como ele saiu, e não quer o jogador de volta. Quer dizer, o Flamengo teria que pagar valor financeiro apenas. Eles até brincaram, dá o Cebolinha que eu quero e tal, mas claro que o Flamengo não vai dar o Cebolinha, que custou mais de 70 milhões para o Flamengo. E eles querem money, dinheiro na mesa para poder negociar o jogador Ângelo. O jogador gosta muito da proposta do clube do Flamengo, entende ele e seus empresários que seria realmente melhor vir jogar num clube de uma maior projeção. Agora, tem que negociar e concluir as negociações lá com o Santos. Eu tô otimista, acho que o Ângelo possa vir jogar no Flamengo. Talvez não seja o jogador que mais me enche os olhos, um jogador muito jovem ainda, uma promessa e um jogador caro. Enfim, vamos aguardar como é que vai terminar essa situação do jogador Ângelo. Fato é de que é realmente o principal objetivo da diretoria do Flamengo nesse momento, assim como também um volante. Informações vindas da Espanha dão conta de que o Flamengo fez uma proposta ao jogador Isco, aos seus empresários. E a informação é do jornal Marca da Espanha, um jornal renomado, inclusive, e de que o Flamengo chegou a um acordo com os empresários e os representantes do Isco em relação a tempo de contrato, salário, e eles entendem que o Flamengo é um bom negócio para o Isco vir para cá jogar no Flamengo. Agora, tem algumas situações que eu queria destacar aqui. Vamos lá. O Isco tem 30 anos de idade, não é velho ainda, é um jogador que ainda dá para render bastante. Confesso que não vejo, o Isco jogou recentemente no Sevilha, eu não vejo esse jogador atuar já há algum tempo. O jogador se destacou em todas as seleções de base da Espanha, jogou muita bola no Real Madrid. O Real Madrid, em 2013, chegou a pagar 30 milhões de euros pelo Isco. O jogador veio do Málaga e passou a carreira praticamente inteira no Real Madrid. Conquistou muitos títulos, tem inúmeros títulos na carreira. Realmente trata-se de um belíssimo jogador. Não sei como anda atualmente. Joga exatamente na função do De Arrascaeta. Ele joga em alguns momentos mais como meia central, mas ele também cai muito pelo lado esquerdo, finaliza muito bem com a perna direita, tem muita habilidade. Eu até acho que o Isco se assemelha muito o futebol dele com o do Arrascaeta. Talvez ele tenha um pouquinho mais de intensidade e seria sim uma contratação boa para o Flamengo, já que ele está sem clube. Agora, eu vou dizer para vocês que eu não acho que vai ser tão simples não, porque analisando a carreira do Isco, cara, ele é um jogador espanhol que só atuou na Espanha. Então, assim, você convencer um jogador europeu, entenda, europeu, a vir jogar no futebol brasileiro não é fácil. Você teria que colocar muito dinheiro em cima para ele poder aceitar. E o Flamengo não vai colocar muito dinheiro, vai oferecer um salário dentro
dos rendimentos atuais dos principais jogadores do clube. Agora, e uma outra situação, tem a questão da adaptação também. O Isco é um tipo de um jogador que, como eu falei, só jogou na Espanha. Ele nunca nem saiu do seu país para jogar em outro centro europeu, por exemplo. E aí você sai, morando na Espanha, morar no Brasil, é um choque cultural muito grande. Enfim, tomara que o Flamengo consiga convencê-lo. Seria sim uma boa contratação. E claro, a gente está aqui torcendo para que o Flamengo possa encorpar melhor o seu elenco, e o Isco seria sim uma contratação boa, mesmo eu não vendo o Isco atuar nos últimos anos, né? Eu lembro do Isco jogando pelo Real Madrid. Até é importante, você gostaria da contratação do Isco? Comentem aqui, como é que você tem assistido os jogos do Isco recentemente pelo Sevilha? Comentem, porque a opinião de vocês é muito importante e a gente até aprende também muito com vocês que acompanham mais o futebol internacional do que eu. Deixem o seu like, se inscreva no nosso canal, Família da Nação, dá essa moral pra gente. Um grande sábado pra vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.